Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, vamos pedir a graça do Espírito Santo que venha sobre cada um de nós e nos conduzir neste momento. Convido cada um de vocês a se posicionar em momento de oração, pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre nossa mente, sobre os nossos pensamentos, sobre todo o nosso ser, para que possamos nos entregar a Deus por inteiro. Estamos na 26ª semana e estamos refletindo: Deus quer que sejamos justos, misericordiosos e compassivos. Vamos assim fazer a nossa entrega, a nossa oblação. Senhor, que todas as minhas ações e intenções sejam puramente ordenadas ao seu maior serviço e louvor. E hoje é o dia em que a Igreja comemora São Jerônimo, grande doutor da Igreja, tradutor da Bíblia, filósofo estudioso. Ele que tem a frase que ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Que possamos pedir pela intercessão de São Jerônimo o entendimento das Sagradas Escrituras para direcionar a nossa vida e a vida do nosso irmão, para direcionar o nosso serviço de missionários e discípulos de Jesus. Senhor, que todas as minhas ações e intenções sejam puramente ordenadas ao seu maior serviço e louvor. Vamos pedir a graça, clamar a graça que estamos praticando nesta semana. Que eu renove a minha fé a cada dia, a fim de que minhas ações e orações sejam agradáveis ao Senhor. Convido vocês a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do 1 ao 12. Um pouco depois, o Senhor designou outros 72 e os enviou à frente, de 2 a 2, a todas as cidades e lugares onde pensava ir. Dizia-lhes: a messe é muita, os operários poucos. Pedi ao dono da messe que envie operários à sua messe. Ide, eu vos envio como ovelhas entre lobos. Não leveis nem bolsa e nem sacola, nem sandálias. Pelo caminho não saudeis ninguém. Quando entrardes numa casa, dizei primeiro: a paz a esta casa. Se houver aí gente de paz, descansará sobre ela a vossa paz. Do contrário, voltará a vós. Ficai nessa casa, comendo e bebendo o que houver, pois o operário tem direito à sua diária. Não passeis de casa em casa. Se entrardes numa cidade e vos receberem, comei do que vos servirem. Curai os enfermos que houver e dizei-lhes: o reino de Deus chegou até vós. Se entrardes numa cidade e não vos receberem, saí às ruas e dizei: até o pó desta cidade, que se pegou em nossos pés, o sacudimos e devolvemos a vós. Apesar de tudo, sabei que o reino de Deus chegou. Eu vos digo que naquele dia a sorte de Sodoma será mais branda do que a dessa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste evangelho de hoje, Jesus vem nos ensinar
que os seus seguidores não fica parado, que é necessário sair em busca do próximo, como anunciadores da paz. Jesus nos dá a ordem de que não levemos bagagem, pois Ele nos envia. Então, que sejamos confiantes na providência do Senhor, que sejamos corajosos em anunciarmos que o reino de Deus está próximo, que o reino de Deus já está entre nós. Jesus diz que enviou 72 discípulos de 2 a 2, ou seja, não existe anunciação do Senhor, não existe discípulos do Senhor, anunciadores do Senhor, se não houver comunhão, se não houver união. Jesus diz que a messe é muita e os operários são poucos, ou seja, a messe é todo o povo de Deus. Os operários são cada um de nós. São os sacerdotes, são os catequistas, são os pregadores, são os anunciadores da palavra de Deus, os anunciadores da boa nova, da paz do Senhor. E ele diz também: pedi ao dono da messe que envie operário à sua messe. Aqui ele nos reforça a oração, né? Vamos pedir ao Pai operário para a messe. Vamos rezar ao Pai para que mande operários, para que surjam mais sacerdotes, mais servidores, mais discípulos de Cristo, né? Porque a messe é muito grande e poucos são os operários. Ele diz que eu vos envio como ovelha entre lobos, ou seja, nós estamos em meio aos inimigos, né? Em meio àquelas pessoas que são maldosas, aquelas pessoas que não creem. E ele quer dizer aqui que se ele enviou, ele nos prepara, ele nos capacita. Então, que sejamos corajosos, que não tenhamos medo de anunciar o Evangelho, de anunciar a boa nova, de anunciar a palavra do Senhor, de ser discípulo do Senhor, porque é Ele que nos prepara, é Ele que nos capacita, é Ele que nos unge, que nos encoraja. Não somos por nosso mérito. E diz também: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, ou seja, confieis na minha providência. Pois o operário tem direito à sua diária. Ficai nessa casa, comendo e bebendo o que houver, pois o operário tem direito à sua diária. Ou seja, Deus providencia. Nós não temos que nos preocupar com sandálias, com sacolas, com o que vamos comer, com o que vamos vestir, né? A bagagem. Não é os bens materiais, não são os materiais que faz sucesso, que faz a palavra do Senhor acontecer. E sim, o Espírito Santo que Ele nos dá. Se Ele nos enviou, Ele nos capacitou com seu Espírito. Que possamos ter essa fé em Deus, que possamos ter essa coragem, que possamos confiar mesmo na providência de Deus, que Deus nos capacita e sejamos missionários, discípulos do Senhor. E diante disso tudo aqui,
me veio essa reflexão. O reino de Deus é a boa nova. A paz, o reino de Deus é a boa nova, é a paz. Minhas atitudes demonstram que eu vivo no reino de Deus. Eu, como missionária, como discípulo do Senhor, eu demonstro com a minha vida, com as minhas atitudes, com as minhas ações, que eu vivo no reino do Senhor. Eu falo do reino do Senhor, eu anuncio. E eu demonstro, as minhas atitudes demonstram isso. Eu tenho levado amor e paz por onde eu vou, na minha casa, no meu trabalho, na minha rua, dentro da minha casa, com os meus familiares. Convido vocês a desligar o celular e fazer a leitura de vocês, fazer a reflexão de cada um de vocês e anotar no caderno. E finalizar com o Salmo 18, a paz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.